Entropy Zero e Entropy Zero 2 são dois mods de Half-Life 2 que te colocam na pele do principal inimigo do jogo, o Combine. Esses que são velhos conhecidos aqui do canal de outros vídeos onde eu explico extensivamente a dimensão da opressão contra os seres humanos. Nessa história nós somos o que é conhecido como Bad Cop ou Policial Mau, uma unidade de proteção civil, a patente mais baixa. Aqui não só vamos viver a pele de um Combine e realizar atrocidades contra a humanidade, como vamos entender a mente do nosso protagonista enquanto nos embrenhamos em um mistério maior. Esse jogo adentra nas partes mais obscuras desse universo, e se você é um fã de horror, eu preciso te apresentar o Opera GX, o navegador que vai te salvar do terror que deve ser usar esse seu navegador sem graça que você não aguenta mais usar aí. Se você não quer correr o risco do Combine invadir seu computador e roubar os seus dados, o Opera GX tem um AD-Blocker que impede essas propagandas de te aterrorizarem como um vilão de filme de terror. Com o VPN nativo dele, você pode se esconder nas sombras dos olhares indesejados, preservando a sua privacidade. Se você quer se proteger da página da web que te dá um flashbang te fazendo sentir igual um vampiro encarando o sol, o Opera GX tem uma função para forçar o modo escuro em todo lugar, dando você o controle do que é mais confortável. Lembra da época que as empresas experimentavam com a personalização dos navegadores, que meio que sumiu? O Opera GX retorna com isso com os GX Mods, permitindo você deixar o estilo do seu navegador o mais assombroso que você puder imaginar, incluindo Silent Hill 2, Resident Evil 4 e Dead by Daylight entre eles. Tem wallpapers específicos e animados que reagem às suas ações, música de fundo, sons de teclado que eu acho muito satisfatórios, sons de browser e ícones de UI e DudeX personalizados, além de shaders que mudam sua tela inteira. E ao contrário da galera de jogos mortais, você não precisa ficar preso no browser antigo. A ferramenta de importação rápida vai deixar essa transição muito fácil, trazendo todas as configurações, histórico, favoritos, cookies, além de ser compatível com todas as extensões do Google Chrome. Se livre agora desse horror de um browser chato e básico, baixando agora mesmo gratuitamente o Opera GX, o melhor navegador para quem é gamer de verdade. O link para baixar de graça está na descrição e no primeiro comentário fixado. Em 10 de outubro de 2017, o mod Entropy Zero foi lançado de graça na Steam, sendo um dos mods mais famosos de Half-Life 2. Nele, pela primeira vez, a gente assume o papel dos vilões. Pra quem não conhece os vilões de Half-Life 2, tem uns vídeos aí que eu fiz, principalmente que conta a história toda do Half-Life 2, e inclusive nele eu me aprofundo sobre como o Combine invade a Terra, escraviza a humanidade recrutando humanos para desistirem da sua humanidade para se tornar um deles. Nesse vídeo eu explico que quanto maior a sua patente, menor é a sua humanidade, até que você se torna praticamente um alien controlado pelo corpo Combine. Inclusive acho que vale a pena dizer que quando eu digo corpo, é bem isso mesmo, pois a voz que comanda os soldados, conhecida como Overwatch, usa até uma linguagem médica, solidificando ainda mais essa ideia de que o Combine é um corpo só, enxergando os humanos e a resistência humana como doenças que têm que ser eliminadas. E é exatamente isso que o nosso protagonista está fazendo no início desse jogo. Você, o jogador, na pele dele, o policial mau, está prestes a fazer parte de uma invasão de extermínio em um esconderijo de rebeldes humanos. All protection team units. Complete sentencing at will. Don't move. 603 unlawful entry. A visão que a gente toma é da câmera desse soldado, que obviamente está gravando tudo da perspectiva dos olhos dele. Tudo aqui é gravado, não existe tal coisa como privacidade no Combine. Então de repente a gravação muda e a gente está em um trem. Como já conhecemos nessa franquia, uma viagem de trem nunca pode dar certo.
Aqui a gente entra no capítulo Interloper. Acordamos do acidente de trem, descobrindo que tínhamos sido os únicos sobreviventes do acidente. Avançando assim, indo mais pra fora, um símbolo na parede já nos indica que a gente tá na Cidade 10. A Cidade 10 é uma cidade abandonada pelo Combine, tendo presença apenas de alguns rebeldes e sendo um lugar totalmente infectado por zumbis e outros monstros. Logo depois assim que a gente chega, tem um pequeno puzzle pra gente resolver, que eu acho até bacana, apesar dele ser simples, porque introduz a gente a um elemento que vai retornar mais vezes, a bateria, uma mecânica presente inclusive no Half-Life 2. Você vê esses 3 disjuntores que precisam de bateria para ligar eles, então obviamente a gente vai sair por aí para procurar onde que tá essas baterias. Com a primeira delas, inclusive, já estando logo ali no chão. Imagino que seja para que seja mais fácil das pessoas entenderem a lógica do que é para ser feito aqui nessa parte. O primeiro que a gente tem que procurar, ele não é muito difícil de achar. E o último, ele tomou um pouquinho mais de tempo meu para achar, mas é tranquilo também. Daí então a gente consegue ligar a energia e avançar. Uma coisa que eu consigo dizer aqui dessa parte é que esse mod sabe construir uma certa atmosfera. E isso é válido pro resto do jogo. Eu lembro de estar tenso durante a minha caminhada aqui procurando essas baterias. Aqui a lanterna clássica de Half-Life é substituída por uma visão noturna típica do Combine. Daí que a estética fica com essa aparência meio sinistra, meio assustadora. Fora que a qualquer momento pode aparecer um rebelde atirando ou um zumbi bizarro. Na sala seguinte a gente sobe numas caixas para acessar uma área específica e a gente tem uma surpresinha. Eu acho que a apresentação dele às vezes é tão legal que a gente esquece um pouco. É só um mod e não algo oficial de uma empresa AAA. Foi feita apenas por uma pessoa sozinha, praticamente. Daí que nessa parte você só tem tipo 2 segundos pra empilhar as coisas e conseguir pular pro outro lado pra não morrer. E enfim, na sala seguinte, a gente pega os Manhacks. Esses são um dos inimigos mais irritantes de Half-Life. Esses drones com lâminas são controlados por uma programação para identificar e eliminar qualquer inimigo no caminho. E aqui nesse caso no jogo, eles são especialmente úteis para ajudar a lidar com os rebeldes além dos monstros. Avançando mais à frente é possível encontrar a presença de rebeldes através dessas armadilhas no caminho. A gente avança mais um pouco até avistar essa placa com um aviso de perigo. Pandemia de C-Flu, que a gente poderia aqui entender como a gripe C, já que flu normalmente se traduz para gripe. Devido à proliferação de gripe C, essa cidade deve ser abandonada imediatamente. Por ordem do administrador, todos os cidadãos devem reportar a cidade 17 para vacinação e realocação. A gripe C mata Combine e humanos. Ao permanecer na cidade 10, você está em risco. A presença dessa gripe que se espalha nessa cidade explica então a alta presença de zumbis e a nenhuma presença de outros agentes Combine. Também é fácil de imaginar que muitos rebeldes prefiram correr esse risco para escapar do Combine. Isso também me faz pensar que esse deve ser um dos poucos lugares mais seguros de Combine dos rebeldes e logo agora tem um Combine muito mal, prestes a invadir esse lugar. Na placa também diz algo sobre essa evacuação ter sido feita pelo administrador. Pra quem não lembra, esse é o Wallace Breen, antigo diretor da Black Mesa, do Half-Life 1, que se tornou o representante de toda a humanidade, que aqui nesse momento do jogo ainda está vivo e no comando, meio que já para localizar a gente na timeline de eventos do universo Half-Life. Aqui a gente tem que analisar os equipamentos Combine abandonados para ir liberando as passagens pelo caminho, também enfrentando monstros, armadilhas de rebeldes contra os zumbis, além dos próprios rebeldes também que aparecem. Depois de um
avança, a gente chega nessa área com vários destroços de carros, Striders mortos e tudo mais. Essa parte tem um puzzle que, sinceramente, foi bem difícil de entender pela disposição das coisas em si. Eu meio que tive que ficar de um lado pro outro para conseguir realmente achar o caminho. E daí eu encontro esse container que tem essas paradas aqui rabiscadas. Aqui explica que a gente tem que achar uma bateria, conectar na parada e depois puxar um fio para não explodir a nave, com certeza. Inclusive a ordem que você tem que ligar os negócios de energia tá literalmente desenhada aqui na parede. Então eu nem sei se isso conta como um puzzle exatamente, já que não teve nada para eu resolver. Mas enfim, depois de ligar tudo e ver uma explosão, eu ainda demoro um pouco para entender o que no mapa exatamente foi liberado, porque não deu para ver direito. Ou então eu que fui meio burro também, né? Bom, mas passando essa parte, a gente entra no capítulo Dead Tenant. Aqui a gente encontra essas turrets que acionam com a presença de zumbis, que ajudam a atravessar as áreas seguintes. E teoricamente, tem todo um caminho ideal para fazer para evitar as turrets dos rebeldes e tudo mais. Só que o level design dessa parte aqui é sinceramente muito ruim. Dá para sentir aqui um pouco como esse mod de fato é feito por uma pessoa só, que não tem uma especialidade em level design, porque meu Deus, que parte meio irritante de passar, nada deu certo. Aqui dentro dessa sala que a gente chega tem esse quadro com umas coisas interessantes escritas. Aqui diz para não tocar, que o Lázaro está fora da cidade e os controles dessa sala são segredo. Ele escreveu os algoritmos de integração e que isso mantém as torres do lado deles, da resistência. As mudanças aqui vão ter efeitos em todas as torres ao alcance do transmissor deles. Laszlo, para quem não lembra, lá no Half-Life 2 é um NPC que a gente, como Gordon Freeman, vê morrendo sendo comido pelos Antlions. É aquele que um outro NPC diz ser a mente mais brilhante da sua geração, e aqui diz que ele tá fora da cidade, então eu meio que apenas imagino para onde que ele tá indo. Pelo que parece, ele hackeou um monte de turret para ficar no controle dos rebeldes, e nessa sala a gente tem a oportunidade de mudar isso. Depois dessa limpeza de rebeldes, a gente encontra nesse prédio um outro soldado Combine preso. Então a gente acha o nosso caminho para poder libertar ele. Destruindo esse negócio aqui e abrindo um buraco na parede, a gente tem acesso a um quarto que tem essas inscrições bizarras na parede. Inscrições assinadas por Jim Helena para todo mundo. Considere isso minhas desculpas. Quando você encontrar isso, eu vou estar muito longe. Alguns meses atrás nós fomos enviados em vigia no Breakers Point. Eu estava sentado no barraco observando a estrada. Foi quando eu vi ele, um homem em um terno meio azul completo com uma maleta. Ele vem caminhando pela rua como se nada tivesse acontecido no mundo. Antes que eu me desse conta, eu já estava de frente para ele. Eu não poderia descrever nem se eu tentasse. A gente fez um acordo.
Ele ofereceu nos manter fora da mira do Combine e tudo o que tínhamos que fazer era levar nossa carga guardada pelos trilhos até a cidade 17. Então daí ele sumiu. Um mero segundo tinha se passado. Os amigos não viram nada. Eu fiquei insano duvidando que aquilo tivesse sido real, mas alguma coisa me fez dar uma chance, e depois que as primeiras caixas foram enviadas, comida e água chegaram do absoluto nada pra nós. Ele tem nos alimentado. Não tem pra onde correr, já que, você sabe, a gente limpou a cidade toda de recursos. É por isso que eu mandei o grupo do Joey mais adiante. Eu sabia dos riscos, mas eu precisava manter a parada andando, pagando o aluguel. Depois que o grupo do Joey não retornou, não tinha muito que eu podia fazer. Minhas mãos estavam amarradas. Você não confiava mais em mim, você deixou isso claro. Sem mais suprimentos para a cidade 17. Então eu tive uma segunda visita do cara da maleta. Ele me mostrou todo tipo de coisa. Cidade 17 em chamas, Vortigaunt, espaço interestelar e o Freeman, Gordon Freeman. Tudo fez sentido. Nós fomos concedidos uma última chance de assegurar nosso santuário. Era aquele maldito trem. Eu preciso agradecer a todos vocês agora. Obrigado por me obedecer uma última vez. Vocês vão saber em tempo quão vital tudo isso é. A sua segurança. Ele prometeu que teríamos a sua segurança se nós fizéssemos como ele pediu. Ele também disse que viria por mim, para me levar para um lugar melhor. Então foi feito. Eu tô esperando por ele agora. E logo eu espero, vocês nunca terão que se preocupar com o Combine de novo. Logo ao lado existe um esqueleto que eu imagino que seja de quem escreveu isso na parede, o Jim, o líder da resistência da cidade 10. Bom, resumindo tudo, ele fez um acordo com o D-Man para que eles mandassem suprimentos de armas para a cidade 17, mas eventualmente foram pegos pelo Combine e aí ficou arriscado demais, por isso eles pararam com a parte do acordo deles. Foi então que o D-Man veio conversar para uma segunda chance, e para isso o D-Man pediu que eles derrubassem o trem que a gente tava, que tinham suprimentos da Black Mesa que o Eli Vance e o Dr. Kleiner precisavam muito. A gente sabe disso por causa de uma das inscrições nas paredes, umas salas atrás, que eu não falei antes para fazer total sentido aqui. O Eli e o Kleiner são personagens muito importantes de Half-Life 2, sendo os principais líderes de toda a resistência humana. Olhando para o corpo, dá para ver como que o D-Man levou ele para um lugar melhor. E não só isso, a forma como só nós sobrevivemos ao acidente de trem também é bem suspeita, o que me faz pensar que a nossa sobrevivência e o avanço pela cidade 10 foi também planejado pelo D-Man, para que a gente limpasse os rebeldes depois que o D-Man usou ele para os próprios objetivos dele, assim como agora está usando a gente também. A gente então desativa a energia da porta que estava trancando o outro único Combine. Saindo dali, ele segue por uma sala, então deixa a gente ir na frente para acessar uma outra sala onde tem um computador. Só que assim que a gente entra na sala, a gente é surpreendido por um golpe. I'll hit the streets and round up everyone who's been waiting. Try not to let it get to you. Everyone ready? Bom, e logo isso faz sentido. É revelado que o Combine que você libertou é na verdade Barney Calhoun, disfarçado esse tempo todo. Barney é um antigo funcionário da Black Mesa que foi protagonista da DLC Blue Shift. O papel dele em Half-Life 2 como um Combine disfarçado se conecta aqui, demonstrando ele utilizando esse disfarce para sobreviver. Você é então levado dali e é jogado para morrer num buraco que fica dentro do sistema subterrâneo de metrô da cidade. Aqui então começa o capítulo Low. Quando a gente acorda e começa a avançar, a gente tem que enfrentar um monte de monstros no escuro. Logo após nessa área, logo em seguida, para passar, tem mais um puzzle. Mas a parada que eu mais achei legal é que nesse ambiente que eu já tava achando
amedrontador, não só porque eu sou meio cagão, mas por toda a escuridão constante. Tem uma parada de que em um certo momento eu ouvi uma voz sussurrar alguma coisa. Depois eu descobri que essas vozes respectivamente dizem "You are dead", "Hey" e "Goodbye", que traduz pra "Você está morto", "Oi" e "Tchau". E não tem nenhuma explicação do que exatamente é essa voz. Parece pra mim algo meio fantasmagórico, ou sei lá, talvez a gente tenha contraído a gripe C, que tá começando a afetar a nossa cabeça talvez. Depois disso, tem esse cano que você tem que abrir as portinhas para descer uma válvula que você encaixa depois em outro lugar para abrir. Nessa parte seguinte, você precisa ficar meio que colocando turrets e se defender das hordas infindáveis de monstros que chegam. Que a gente consegue fugir, a gente cai nesses negócios elétricos do chão que causam de desativar a nossa visão noturna. E daqui pra frente, a gente vai estar no escuro. Essa parte em diante, a gente vai usar esses stalkers com uma luz presa na cabeça deles para conseguir enxergar alguma coisa enquanto a gente avança. É uma parte até que tem um climinha de medo, mas que sinceramente é um pouco lenta, porque não tem tantas coisas que oferecem desafio. No final de toda essa sessão, a gente encontra mais um trem, então a gente embarca nele também. Quando a gente chega na próxima parada, a gente começa a explorar essas instalações que tem Vortigaunts por algum motivo. Mais em frente a gente precisa resolver esse puzzle que envolve esses botões e uns negócios de ar que eu sinceramente não consegui entender nada. Nem olhando na internet eu consegui entender direito e aparentemente ninguém entendeu também. Ninguém consegue dar uma explicação realmente satisfatória de qual é a lógica para passar nessa parte. Mas pelo menos a maior parte da galera consegue passar tipo clicando aleatoriamente e tentando de tudo, que foi exatamente o que eu fiz. Esses botões aqui controlam as portas de alguma forma, mas eu não sei qual é a lógica por trás de abrir as portas que você precisa que sejam abertas para avançar. E nem o que os negócios de vento têm a ver com qualquer coisa, é só meio que decorativo mesmo. Aliás, esse capítulo todo em si, eu senti como se fosse realmente uma parte onde as limitações de um mod feito por uma pessoa começam a aparecer de forma mais forte, sabe? Mas enfim, seguindo mais um pouco, tem essa parte onde tem esse scanner para infecção da gripe C. Quando a gente chega, ele escaneia um container vazio, libera. Mas quando a gente entra e é escaneado, um alerta é tocado e aparece escrito "Contágio detectado", confirmando que nós estamos de fato infectados com a gripe C. O que faz sentido considerando que a gente atravessou uma cidade inteira infectada e a maior parte subterrânea era onde os soldados rebeldes jogavam os corpos infectados. Então a gente é acertado por algo assim e começa a ficar meio esquisito. Daí a gente vai para um lugar onde eu acho que nos dá uma vacina e a gente segue em frente mais saudável. Daqui para frente a gente encontra diversos Vortigaunts que a gente tem que enfrentar. Foi mais nessa parte que eu entendi que na verdade existe outra mecânica mal colocada que eu só não consegui entender por completo até pesquisar sobre na internet. É o seguinte, quando a gente ficou meio estranho agora há pouco, isso na verdade é a gripe C atingindo a gente intensamente. Então existe esses postos que você vai para poder conter temporariamente a gripe, toda vez que você começa a ficar estranho de novo. Eu tinha achado que era só uma cura definitiva, porque não faz sentido a gripe C começar a bater na gente só agora. Mas enfim, a gente entra em um elevador e a gente vê que os Vortigaunts deram um jeito de ativar um Hunter contra a gente, que faz nosso elevador quebrar e descer.
fazendo com que a gente tivesse só um lugar para poder fugir. Caminhando pelo lugar e encontrando uma outra sala, eu fico um tempinho andando em círculos tentando entender o que era para fazer aqui também. Até entender que era para eu atirar uma bola de energia nesses buracos que brilham na parede, que aliás que você tem que adivinhar, porque o jogo não te direciona de nenhuma forma para essa solução. Daí, em resumo, a gente destrói uns negócios desses, os stalkers começam a aparecer e me atacar, e eu fico atirando em volta até aleatoriamente conseguir passar. E novamente, eu nem sei como eu fiz isso. Nessa outra sala a gente avista um novo Hunter que tá perseguindo a gente. Essa sala é a sala de boss da luta com o Hunter, que inclusive é até um pouco difícil. Depois disso a gente entra num elevador e vai para uma outra área onde a gente luta mais um pouco com o Hunter e finalmente manda ele para a vala. Quando a gente chega aqui nessa área, eu comecei a realmente me perguntar que lugar é esse que a gente foi parar na Cidade 10. Eu pensei então que só poderia ser aquela torre central que ficam em todas as cidades. E que como essa cidade estava abandonada, os Vortigaunts devem ter tomado ela para fazer alguma coisa. A gente então entra nessa área onde tem algum tipo de máquina muito doida. E a gente tem que derrotar os Vortigaunts, além de destruir umas paradas. Aqui depois eu descobri que essa máquina é alguma coisa que mexe com entropia. Isso vai ser melhor explicado na continuação desse mod. Mas o que ocorre é que um evento de entropia acontece e a gente é congelado. Logo depois a gente tem uma breve visão de sermos resgatados, ou o que restou da gente, por outro Combine e um Advisor aparece. Ele fala umas coisas pra gente que, como eu não tava com a legenda ativa, eu não entendi nada do que ele disse. Mas basicamente, ele diz estar impressionado com a nossa performance e que por medo do retorno do Gordon Freeman, a gente recebe uma promoção mandatória e que nossa consciência vai ser usada como base para criar clones para servir ao Combine. E a cena termina com os gritos de dor do Bad Cop. Esse primeiro jogo com certeza é uma ideia muito legal, executada de forma até que boa para uma pessoa só fazendo a maior parte das coisas. Apesar de ter sim algumas outras pessoas envolvidas contribuindo com algumas outras coisas. A história pinta um cenário já muito interessante que realmente te deixa querendo ver ser mais explorado. É muito doido pensar que inicialmente
não ia existir uma continuação para esse mod, mas as pessoas pediram tanto que o Bradman acabou dando continuidade ao projeto. Eu acho que isso mostra ainda melhor como o Combine explora a vulnerabilidade dos seres humanos em benefício próprio, usando as dores deles como forma de manipular eles a desistirem da sua humanidade. Alguns dos puzzles e coisas do level design, como esse último capítulo, realmente não são muito boas. Mas é muito importante da gente saber as falhas desse jogo para conseguir entender o tamanho colossal da evolução que existe entre o primeiro e o segundo jogo. Oi, eu sou o Ivolano e eu queria já explicar que esse vídeo originalmente era um vídeo só, mas eu tive que separar em parte 1 e parte 2, que vai ser o próximo vídeo. Eu tomei essa decisão principalmente por conta de algumas coisas na minha vida pessoal, como o fim do período na faculdade. Eu queria agradecer muitíssimo também a todo o apoio e aos membros do canal, vocês são incríveis. A parte 2 vem em breve, já com o dobro do tamanho desse vídeo, já que o próximo jogo tem o dobro da duração desse aqui. Então, como sempre, obrigado pelo apoio e a gente se vê no Entropy 02.